Olá pessoal, meu nome é Tair Hamid, eu sou ortodontista, professor de pós-graduação em ortodontia e também um dos inventores do bracket duplo slot que está aqui atrás de mim. O objetivo da aula de hoje, ou do vídeo de hoje, é mostrar para vocês como eu realizo intrusão de molares sem a necessidade de mini implantes, arco transpalatinos ou até qualquer outro dispositivo extra de ancoragem, de uma maneira muito simples, previsível e controlada. Antes de trazer o caso clínico para vocês, eu quero salientar que, segundo a literatura, a intrusão é um dos movimentos mais difíceis na ortodontia. Isso porque ela é considerada um movimento antifisiológico, um movimento onde nós estamos levando o dente contra o osso. E são dois fatores, entre vários, que eu vou destacar aqui, do porquê esse movimento é considerado difícil. A primeira é pela ancoragem. Você tem que ter uma ancoragem muito boa para evitar movimentos indesejados dos dentes adjacentes. Para isso nós temos os mini implantes. Então, ponto número 1 já está encerrado. O ponto número 2 é justamente acerca deste movimento de intrusão, que pode gerar aí uma reabsorção dentária, uma reabsorção de raiz dos dentes que estão sendo movimentados. Então, dito isso, eu quero trazer para vocês o caso clínico em questão. Essa paciente aqui apresenta uma extrusão de nível moderado, porém ela está impedida de fazer a reabilitação na parte inferior pela falta de espaço interoclusal. Então o objetivo aqui do caso é intruir esse molar, abrir o espaço interoclusal e reabilitar ela com um implante e uma prótese sobre implante. Eu, no caso, estou usando o bracket duplo slot e já inicio fazendo alinhamento e nivelamento. E reparem que eu não incluo o molar extruído. Eu faço toda a parte de alinhamento e nivelamento sem a inclusão dele. Outra curiosidade aqui é que eu tenho de praxe o costume de utilizar 2 fios redondos durante toda a etapa de alinhamento e nivelamento. Então, durante todo o momento em que eu estou alinhando e nivelando com os fios redondos, eu sempre uso 2 fios simultâneos em slots separados. Isso me traz uma vantagem muito boa. Eu vou trazer aqui um exemplo clínico para tentar elucidar para vocês a diferença entre o uso de 2 fios durante o alinhamento e nivelamento e o uso de 1 fio durante o alinhamento e nivelamento. Imaginem vocês aqui um pré-molar que está rotado. Se eu estiver utilizando um bracket com um só slot e passar um fio neste pré-molar, ele vai me gerar 2 pontos de rotação, um na distal e um na mesial. E isso acaba gerando, depois de um tempo, a rotação deste dente, ou seja, um momento de rotação do lado direito e outro do lado esquerdo, digamos assim, por esses pontos de apoio do fio. No entanto, nesse mesmo caso clínico, se eu estiver utilizando este bracket aqui com 2 fios paralelos, eu já não tenho mais 2 pontos de rotação como era percebido no caso anterior com um fio só. Eu tenho 2 pontos de cada lado, ou seja, são 4, porque cada fio vai me gerar um ponto de rotação. Então, do lado distal do pré-molar eu tenho um ponto num fio, um ponto no outro, e do lado mesial eu tenho um ponto em cada fio, e com isso eu consigo um momento de rotação mais controlada. Então, essa é a razão pela qual eu tenho utilizado de maneira muito rotineira 2 fios para alinhamento e nivelamento nesta primeira fase. No entanto, quando eu chego ao final da fase de alinhamento e nivelamento e eu vou ingressar para um fio retangular, seja ele termoativado ou de aço, a partir de então eu elimino os 2 fios e passo a usar somente um fio dessa etapa em diante, certo? Então aqui, depois de todos os dentes estarem alinhados, estarem nivelados, eu começo a minha intrusão desse molar. Percebam o seguinte, no slot mais incisal, no slot mais oclusal dos pré-molares, do canino, eu estou passando com o fio 17 por 25, que eu escolhi como sendo o fio de estabilidade, o fio de ancoragem. Esse fio chega na distal do pré-molar, eu faço uma dobra de alívio, a gente chama isso de bypass, e também entro com esse fio lá no slot mais oclusal do segundo molar. Essa dobra é feita apenas para aliviar ou gerar um espaço para que, à medida que o molar intrua, não exista o contato do tubo com o fio impedindo esse movimento. É uma dobra muito simples, muito fácil de fazer. Agora, no slot mais cervical, mais gengival do bracket do pré-molar, reparem que aqui está saindo um fio termoativado, um fio redondo 16, que passa pelo primeiro molar e vai até o segundo molar,
iniciando aí um movimento de intrusão. Uma curiosidade aqui é que quando eu passei o fio 16 no molar que eu estou intruindo, eu não passei no slot mais oclusal deste primeiro molar. Eu passei no slot mais cervical do primeiro molar. E por que eu fiz isso? Para diminuir a deflexão e, consequentemente, reduzir a força no intuito de não gerar algum risco de reabsorção de raiz a esse dente em questão. Pós alguns meses, aí sim eu posso fazer a evolução dos fios e a gente percebe aqui o resultado de quase 90% da intrusão alcançada. Aqui me resta poucos milímetros para terminar de intruir esse molar. E aqui uma curiosidade, percebam que nessa foto, a primeira que eu mostrei para vocês, o fio 17/25 ele está passando no slot mais baixo, mais oclusal, e o fio 16 está passando no slot mais gengival ou cervical. Em contrapartida, nessa imagem eu fiz a troca dos fios. O 17/25 que estava no mais oclusal eu passei para o mais cervical, e o 16 que estava no mais cervical eu passei para o mais incisal. Isso porque a quantidade de intrusão que ainda é necessária é muito pouca, e com essa pequena deflexão que vocês estão vendo aí, eu já vou finalizar todo o movimento, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O objetivo aqui é apresentar para vocês uma alternativa diante de tudo que já existe, de uma maneira muito simples, como eu falei, previsível e controlada. Percebam que em nenhum momento eu perdi o controle da minha biomecânica, o meu segundo molar não instruiu, tampouco os meus pré-molares, gerando uma possível mordida aberta, e o movimento aconteceu de uma maneira muito suave, muito sutil, em pouco tempo. Uma outra questão que eu quero levantar aqui é que eu não precisei utilizar nada, e no início do vídeo eu falei para vocês que eu iria mostrar para vocês uma maneira de intruir este molar sem a necessidade de um mini implante. E não é que eu seja contra mini implante, pessoal. A verdade é que eu adoro mini implante. Porém, se eu tiver a oportunidade de não utilizar um mini implante e mesmo assim conseguir uma ancoragem suficiente, isso acaba tornando a biomecânica mais cômoda e confortável, não somente para mim, como também para o meu paciente. Então eu espero que vocês tenham gostado, convido a todos a se inscreverem no canal aqui, a curtirem, e se puder, passe esse vídeo para outros colegas que talvez tenham interesse em poder conhecer um pouco do Bract duplo slot. E se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, vocês podem deixar aqui embaixo, eu vou ter o prazer de ler e o prazer de responder. Então muito obrigado, pessoal, que vocês tenham um ótimo dia e fiquem bem. Um grande abraço.